Qual é, então, o foco que eu gostaria de abordar com vocês nesta manhã? Perfil dos apóstatas. Apóstatas, não? Palavrinha difícil, né? Até para pronunciar, ainda vai engasgadinha assim, apóstatas, né? Então, o que nós vamos ver é que a preocupação de Judas aqui era com aqueles que se rebelavam contra a boa doutrina, né? E naquela época havia essa preocupação muito grande, porque nas igrejas, as igrejas estavam constituídas em vários lugares, haviam se espalhado, sofrido muito, e sempre havia uma infiltração, havia a presença de pessoas que queriam desvirtuar a doutrina, negar a Cristo. Então essa é a preocupação. Eu diria assim, o foco do texto dele é isso: tomem cuidado com os apóstatas, né? Tome cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado com os falsos mestres. Tomem cuidado com todo aquele que desvirtua a doutrina bíblica. Essa é a mensagem dele que nós vamos ver aqui na epístola. Muito bem. Então, o nosso objetivo, meus irmãos, é que a gente possa, através do texto que nós vamos estar focado aqui, listar as características dos apóstatas, né? Então, porque às vezes você fala em apóstatas, você fala assim, mas quem são? Né? Como é que eu identifico? Qual é a cara dele? Né? Gordo, magro, alto, baixo? Né? Então, o que a gente vai ver no texto é que ele dá certas características de quem são os apóstatas. Né? E vocês não vão ficar surpresos se, de repente, vocês vão encontrar em muitos lugares, ou até quando você está vendo na televisão, na internet, muitos que vão se encaixar dentro desse perfil. Né? E você fala, mas espera aí, mas esse homem aí não é homem de Deus? Ele não fala da Bíblia? Ele não prega a palavra? Mas quando você cutuca um pouco, quando você analisa um pouco, você vê que ele não é, de fato, um discípulo, mas é um que nega a fé, né? Ou prega alguma coisa que não está na Bíblia. E nós queremos, então, ter o outro objetivo, que é alertar para a presença de falsos profetas. Veja que lá no início, Jesus já havia alertado sobre isso, né? E hoje eles continuam. Se lá já existiam, se há preocupação de vários textos bíblicos com esses falsos profetas, falsos mestres, imagina hoje, né? Hoje eu diria que é assim uma miríade, né? Uma constelação de falsos profetas. Onde é que você vai procurar aí mais com as mídias sociais? Você vai encontrar milhares e milhares, né? E o que é que Judas recomenda no final? Para a gente se guardar a nossa fé, manter a doutrina, ser fiel. Essa é uma recomendação, diria, básica de qualquer um que manda uma mensagem para a igreja. Bom, a epístola dele, como eu disse, tem só 25 versículos, e os teólogos acabam fazendo um esboço, fazendo uma divisão, para a gente poder talvez entender um pouco mais, assim, didaticamente, como é que o texto é escrito, né? Tá? Então, primeiro, como toda carta, tem uma saudação, ele se apresenta, diz quem é, e tem uma saudação. Como nós hoje usamos também, mandamos uma carta e normalmente a gente fala assim, olha, espero que esteja tudo bem com você, papapá, estou com saudade e tal, aquele textozinho clássico que a gente faz, para não começar uma carta sem... até falta de educação, né? Se começar uma carta assim, e aí, você me pagou ou não pagou? Né? Então, isso é uma falta de educação sem você ter um cumprimento primeiro, né? De vez em quando a gente recebe umas mensagens assim secas, né? Com pessoas mal educadas. E ele faz aqui uma lista de juízos que Deus emitiu, né, contra pessoas más no Velho Testamento. Inclusive, ele cita alguns personagens que você não vai achar na Bíblia, né? Mas como ele tinha conhecimento da tradição judaica, então ele cita alguns personagens. Isso não invalida nada a carta dele, porque ele fazia parte da tradição e reforça um argumento que ele está usando, né? E aí ele faz a acusação contra os falsos cristãos, verso 12 a 16, e depois ele contrasta com os verdadeiros. Então ele faz um paralelo entre aquele que é falso e aquele que é verdadeiro. E por fim, ele faz uma saudação final chamada de doxologia. Esse é diria assim, um resumo da epístola, ok? Alguns dados históricos. Primeiro, esse Judas que está aí era irmão de Tiago, ou seja, os dois eram meio-irmãos de Jesus. Eram filhos de José e Maria, né?
Então, eles eram da família de Jesus. O que acontece aí é que a impressão que dá é que o Tiago, o mesmo que escreveu a Epístola de Tiago, e esses dois irmãos de Jesus, eles se converteram mais tarde. Eles não estavam acompanhando Jesus lá na Galileia, né? Então, acho que eles viram o que aconteceu com Jesus e a ressurreição, a crucificação impactou a família de tal sorte que eles se converteram depois, né? E não no começo, não tiveram lá com Jesus, lá no Mar da Galileia e tal. Estavam meio de lado. Até eu acho que no começo falaram assim, esse meu irmão aí, né, esse irmão mais velho, tá maluco de pregar essas coisas. Tem aquelas coisas de família, né? Às vezes o pessoal em casa é muito mais crítico com você do que os estranhos, não é? Quando você faz uma coisa, o mais crítico que você pode ter é em sua casa. Às vezes que não gosta e tal. E às vezes você tem uma pessoa que não te conhece bem, acha o seu trabalho maravilhoso, te elogia e tal. E em casa, às vezes, você não tem essa aprovação toda, né? Então, isso nós temos que pontuar bem, né? Esse Judas era meio-irmão de Jesus, né? O local que ele escreveu, não dá para afirmar, né? Onde é que estava, ok? Acha-se ou assume-se que essa carta foi escrita entre o ano 70 e o ano 80 depois de Cristo, né? Então, estava uma das já ali, estavam todos eles já bem idosos nessa época, e é muito provável que esse Judas esteve também próximo de Pedro, porque alguns textos da carta de Judas são semelhantes à segunda epístola de Pedro. É um texto muito parecido ali. Então, acho que alguém fez cola, sabe assim, né? Ele plagiou um pouco, se fosse hoje, seria processado por copiar a ideia de Pedro ou Pedro copiar a ideia de Judas, né? Então, uma coisa muito parecida. Então, analisando o texto, nós vamos então perceber que a mensagem pode ter sido para as mesmas igrejas que Pedro escreveu, que nós vimos já aqui em aulas anteriores, que Pedro escreve para as igrejas da Ásia Menor, né? Então, as igrejas ali que estavam naquela região. Então, pode ser que Judas tenha encaminhado essa carta aos mesmos destinatários, né? Porque ele cita o texto, ele cita que eles já conheciam as epístolas de outros apóstolos, então, quer dizer, já era mais ou menos comum o assunto que ele estava falando, e não precisava entrar muito detalhe. Tá? Tem aqui tudo bem? Tá? Essa introdução aqui, só para vocês se situarem, né? Um livrinho que está meio escondidinho lá no final, que talvez você nem leia muito, né? Porque você, quando fazer uma leitura da Bíblia, você vai lendo Mateus, Marcos, Lucas, aí quando chega lá por Tessalonicenses, já está cansado, né? Aí Judas fala, só um capítulo, dá para dar uma lida, assim meio por cima, ok? Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que eu diria que é um texto central aqui na palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, quiser acompanhar, seria interessante, porque aí você vai lendo também e vai pontuando comigo algumas coisas. Então, o verso 3 me parece crítico aqui no texto. Tá? E o texto diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Então veja que o Judas sabia do cenário que ele estava enfrentando, e ele fala assim, estivesse muito ansioso, havia uma sede nele, né, uma preocupação de escrever. Ele estava vendo a situação, ele estava vendo a infiltração de falsos mestres e profetas. Então aquilo incomodava, tá? Então ele estava ansioso para ler. E aí ele diz assim, quero escrever que era necessário que vocês batalhassem. Presta atenção nessa palavra, batalhar, lutar, né? Então ele introduz a ideia de que teria que haver uma ação forte contra aquilo que ele vai alertar a igreja. Numa outra versão, vai aparecer aqui, nessa palavra, em vez de insistir, aparece a palavra exortar, né? Na versão revista e atualizada, né? Eu sou particularmente
prefiro mais a versão revista e atualizada. E esse texto que eu coloquei para vocês é da versão internacional, né? Então eles colocam insistir. Ok, a palavra no original é parakalon, né? E ela tem mesmo essa ideia de insistir, de apelar, né? Então talvez você fizesse numa tradução mais livre, você escreve assim: me senti que era necessário escrever eles apelando, quer dizer, há um clamor para que você, não é uma recomendação, não é eu estou aconselhando, ora, se possível, lutem, não, ele está fazendo uma advertência séria ali. Então não dá para desprezar o tom da palavra que ele está colocando ali, ok? Bom, qual era o problema então? Verso 4 agora, ok? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Qual que é a palavra nesse texto que é típica do apóstata? Tem uma palavra aí que é a marca principal do apóstata. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai encontrar aqui, ó, e negam, né? Eles negam o nosso único soberano Jesus Cristo. Estão nas igrejas evangélicas, estão nos movimentos gospel, estão nos movimentos batistas, sei lá, trocentas denominações, mas, na verdade, eles não pregam o Jesus 100% Deus e não pregam o Jesus 100% homem, né? Em algum grau, eles negam a presença de Cristo em toda a sua divindade, né? Às vezes, de maneira, eu diria assim, sutil, tá? E, queridos irmãos, se vocês prestarem atenção em muitas mensagens que vocês vão ver na TV hoje, principalmente na TV, vocês vão ver que muitos dos pregadores não falam sobre o Novo Testamento. Eles falam apenas sobre o Velho Testamento. E aí eles usam as figuras do Velho Testamento, porque no Velho Testamento existem muitas figuras de lutas, de vitórias e não sei o quê, que é uma ilustração muito boa para tal de uma autoajuda. Você está com um problema, então você vai lá e faz uma caminhada, você faz isso, você faz aquilo, e você vence, não é? E até tem alguns corinhos aí, eu vi um corinho horroroso que falava assim: e ele vem, saltando sobre... Um corinho ridículo, né, que dá uma ideia de guerreiro, uma coisa assim. O nosso Jesus não tem nada a ver com isso. Nosso Jesus é aquele que sofre, é aquele que padece, é aquele que ama, aquele que perdoa. Então, eu diria assim, que a negar ao Cristo é, às vezes, insistir em mensagens somente sobre o Velho Testamento, né? Porque dali você pode tirar ideias que dão a ideia que a pessoa vai prosperar, que vai vencer, que vai fazer isso, que vai pisar na cabeça do inimigo, que vai cortar a orelha do outro, que vai cortar o pescoço, que vai fazer... Dá uma ideia de batalha, enquanto o Novo Testamento tem uma ideia de padecer pelo Evangelho, diferente, né? Então, veja, nesse cenário que nós estamos vendo hoje, das mídias, aí, das tele-igrejas, então você levar uma mensagem dizendo assim: olha, você precisa sofrer por Cristo, precisa padecer por Ele, você tem que ter paciência. Essa não é uma mensagem que vende, certo? Porque alguém vai falar assim: não, mas eu não quero ouvir essa mensagem, porque eu já estou sofrendo, você está me falando que eu tenho que continuar sofrendo, tá? Que tipo de mensagem é essa? Eu quero ouvir uma mensagem que eu vou ter a vitória amanhã, que amanhã meu dinheiro vai estar no banco, que eu vou ter que ganhar, vou prosperar, é isso que eu quero ouvir, certo? Isso. Então, no Novo Testamento não cabe esse tipo de perfil. Então, veja que, muitas vezes, negar Jesus Cristo não é dizer que Ele não é Deus ou que Ele não tem o poder que Ele tem, mas é você insistir em mensagens do Velho Testamento
apenas para poder pontuar uma questão de prosperidade, de se operar, de batalhar, não sei o quê, sem pagar o preço, né, da conversão, né? Sem pagar o preço de você mudar de vida nisso. Então, essa é uma coisa sutil que a gente tem que prestar atenção quando você está ouvindo algumas mensagens. Você vai até se encantar com algumas mensagens que alguém vai passar para você. Ok? Bom, vamos a uma definição do apóstata, né? Então, quem é o apóstata? Aquele que nega e abandona a fé em Cristo, tornando-se rebelde contra Deus e mestre de falsas doutrinas bíblicas. Então, veja, quando nega, né, abandona a fé, eu já não vou mais seguir Jesus Cristo como eu devo seguir, né? E talvez você vai dizer, eu acho que Jesus esqueceu de mim, né, aqui. Então você veja que, e aí você começa a pregar outra coisa, rebelde contra Deus. Então, isso é um típico caso de apóstata, né? Então é só para vocês pontuarem o que é que Judas estava alertando aqui, tá? Muito bem. Era só Judas que estava preocupado com isso? Não. Começa lá com Jesus. Jesus alerta que nos últimos tempos, né, vamos ver o texto? Mateus 7,15. Tá? Seria melhor para pontuar isso. Tá? Então, Mateus 7,15, Jesus alerta isso aqui, quase que uma profecia, né, para que nos últimos tempos esses personagens apareceriam, né, no meio da igreja. Tá? Aí ele coloca assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 15 em diante. Ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Né? Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos, né? Então Jesus faz um alerta, né? Então, uma característica que Jesus está apontando aqui, ele diz assim, disfarçados de ovelhas. Né? Então tem uma carinha bobinha, simpática, a ovelhinha tem uma cara bonitinha, não tem? Né? Assim você tem uma vontade de passar a mão na cabeça dela, né? Mas, no fundo, é um lobo devorador. Porque só está interessado em tirar a pele e tirar o leite da ovelha. Então, muitos que criam igrejas e tal, não está preocupado com o desenvolvimento do membro da igreja. Não está preocupado com a saúde espiritual do membro da igreja. Não está preocupado com como que ele está se comportando. Está preocupado apenas em tirar dele o dízimo. Só está preocupado que ele venha e sirva ali aquela causa ou aquele ministério que ele está. Tá? Então, o membro passa a ser apenas um ajudante dessa pessoa. Mas não tem nada em volta. Se ele ficar doente, ele nunca vai ligar para ele. Tá? Se ele tiver com problema lá, ele nunca vai receber no gabinete, não tem tempo para ele. Tá? Tá? Nunca vai sentar com ele para conversar e falar assim, olha, o que eu posso te ajudar? Eu estou olhando para você já está há um certo tempo aqui, eu gostaria de sugerir que você fizesse o curso tal, lesse o livro tal e tal. Ele nunca vai estar preocupado com o seu desenvolvimento espiritual. Mas a mensagem dele é assim, olha, quero mais. Você dá o dízimo, agora vai me dar uma oferta especial para fazer isso, agora vai me dar outra oferta especial para fazer aquilo, tal. E no dia que for o aniversário dele, eu quero uma BMW, eu quero um carro, uma coisa assim, digna do meu cargo. Então, só ele que se enche. Mas o membro não recebe absolutamente nada. Então, é esse que está só para extrair ali. Paulo também está preocupado, e aos Romanos ele escreve que haviam aqueles que estavam nas igrejas e provocavam encrencas, né, divisões lá. Então, esse é um tipo também de apóstata. Né? Não está preocupado com a união da igreja. Vem para botar confusão ali, para botar intriga entre um e outro. Então, Paulo também se preocupava com isso. O apóstolo João também fala dos falsos espíritos, né, que traziam mensagens estranhas. Tá? Pedro, tá? Que aí eu digo que a carta de 2 Pedro é parecida, num texto parecido com o de Judas, também estava preocupado. Então, essa preocupação com falsos mestres e falsos profetas é constante no Novo Testamento.
Tá? Se lá já existiam esses personagens, imagina hoje. Né? Imagina hoje. Né? Com tanta facilidade de você criar uma igreja, né? E aí você vai encontrar aquelas igrejas virtuais, elas não têm templo, não tem nada, então você não tem contato com o membro, ele é apenas uma pessoa que entra ali no seu canal, manda uma mensagem, você não sabe, você não conhece a cara dele. Então eu fico pensando, qual é a relação pastor-ovelha? Se você não conhece nem a cara da sua ovelha. Né? É uma coisa, às vezes, constrangedora quando a pessoa te conhece pela internet. Né? Então, hoje que nós estamos assim, por exemplo, no meu caso, que muitas vezes eu dou curso pela internet também, assim, online, tá? Eu não sei quem é que está me ouvindo. Sei que aquele cara fez a matrícula e ele me ouviu. Aí, de repente, um dia eu estou em algum lugar, num encontro, num evento, a pessoa fala assim, oi, professor. Eu olho para ele e falo, quem é? Né? E alguns acham até que eu sei quem ele é. Aí eu tenho que dar uma disfarçada. Falo assim, desculpa, mas eu ando meio cansado, assim, a minha memória não me ajuda. Qual é o seu nome? Ah, professor, eu fiz o curso tal, online, o senhor deu aula para mim e tal. Né? Não é? Aí sim, aí eu conheci aquele aluno. Já várias vezes aconteceu esse tipo de coisa. Aí ou se ele fala assim, não, eu vi o seu vídeo lá no seu canal, eu tenho o meu canal de profissional, né? Da minha área técnica, eu vi seu vídeo, gostei muito daquilo lá, muito legal. Ah, que bom, né? Maravilha. Agora, ele foi meu aluno, de fato? Não. Ele ouviu uma mensagem. Né? O meu aluno, ele tem um perfil de discípulo mesmo, anda comigo, eu dou aula presencial com ele, a gente troca as ideias, né? Eu vou acompanhando o desenvolvimento dele, aí esse é o aluno bom. Isso para mim. Isso também tem que ser na igreja. Essa relação pastor-ovelha tem que ser uma coisa próxima, presencial, não virtual. Né? Já pensou no céu? Vai ter crente virtual? Jesus vai chegar assim, quem é você? Ah, Jesus, aceitei você pela internet. Cara, tá. Que igreja você frequentou? Ah, a igreja www.ib não sei o quê, .com.br. Ah, muito legal essas coisas modernas, tá certo? Muito bem. Aí, meus irmãos, quando o quando Judas, porque se você olhar bem na saudação de Judas, aqui, ó, é bom se atentar para detalhes aqui no Judas, quer ver? Ó? Logo no começo da carta, ele coloca assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele não se coloca como irmão de Cristo, mas ele coloca como irmão de Tiago. Né? Então nós sabemos pela história do Novo Testamento que ele era irmão de Jesus, mas ele coloca servo de Jesus Cristo. Então, ou seja, servo do meu irmão mais velho. Né? E reconhecer Jesus como Deus, como soberano aqui. Não é? Então, quando ele vai fazendo esse alerta, ele fala, então eu estou exortando, eu estou insistindo para que vocês batalhem, aqui no verso 3 que nós lemos, né? Para manter a fé. Então, a ideia é de confronto, meus irmãos. E muitas vezes você está ouvindo uma mensagem, você está ouvindo um ensino, e você vê que está fora da palavra, e o comportamento não é adequado, e aí ele fala, você vai ter que confrontar. Você vai ter que dizer que você não concorda. Você tem que dizer que aquilo lá não tem fundamento bíblico. Ele desafia a gente a fazer isso. Não é? E aí o nosso reverendo Augusto Nicodemos, uma das personalidades mais influentes hoje no mundo evangélico, ele escreve assim, considerar como falta de amor o discordar dos erros de alguém é desconhecer a natureza do amor bíblico. Amor e verdade andam juntos aqui. Então, o que está se sugerindo é que nós não vamos engolir tudo que vem. Nós temos a obrigação de contestar, muitas vezes. Irmão, eu não entendi isso aí. Onde é que está o seu fundamento nisso aqui?
Eu acho que o irmão está falando bobagem. Não, mas você é mal educado, como é que você vai se desrespeitar o professor Marcos Domingos? Quem é você para enfrentar ele? Não, você tem esse direito, a Bíblia lhe dá esse direito de você me questionar. Né? Não só eu, como pastores, bispos e os atuais apóstolos. Né? Que tem tanta gente aí com títulos importantes que você teria o direito de questionar também. Tá? Que não, senão até o Papa, você está fora da palavra. Né? Então, e aí isso é um comportamento evangélico da gente poder discutir, debater e questionar para que a doutrina seja mantida. Né? Muito bem. No texto que nós estamos vendo, né, aqui nós vamos encontrar então do versículo 5 até o 11, ele traça esse perfil dos apóstatas, né? Que é mais ou menos parecido com o que Pedro, segunda carta, de capítulo 1, verso 18, também faz. Nós já estudamos aqui juntos isso. Tá? Mas vamos se ater, então, à questão de Judas. Então, no verso 5, ele fala assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui é que houve uma punição, já no Velho Testamento, né, para os incrédulos. Né? Então, na verdade, o apóstolo não crê. Ele é incrédulo. Isso aqui. Ele não crê em muita coisa que a Bíblia fala. Tá? Ele é incrédulo. Tá? E o Judas aqui cita que eles não entraram na Terra Prometida, todo mundo que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida porque eles eram incrédulos, eles foram punidos por isso. Então, em dado momento, esse é o perfil aqui do apóstolo também. E depois ele fala, os anjos que também se rebelaram junto com Satanás, né, eles também caíram. Né? E depois ele vai falando aqui, ó, veja assim, verso 10, ele fala assim: esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Então, o apóstolo é difamador, fala mal das pessoas. Né? Ele também é corrupto no sentido moral, como, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Tá? Tem uma imoralidade. Por isso que alguns escândalos aparecem muito, às vezes, no meio evangélico. Às vezes tem coisa que a gente se assusta. Como é que poderiam tolerar tal coisa? E ele cita, por exemplo, Balaão, como na questão da ganância. Ele cita Caim, tem um perfil de Caim, porque odiava seu irmão. E eram insubordinados, como foi no episódio de Corá, né, que se revoltaram contra a liderança de Moisés. Então, quando você olhar isso aqui, assim, essa pessoa que está aí difama o outro, né? Aqui é bom um alerta, né? Porque muitas vezes você ouve pessoas que são até influentes no nosso meio, e que, para poder sustentar um argumento deles, eles começam a meter pau no pastor A, no pastor B, no pastor C, no pastor D. Apontam essas pessoas. Estão difamando essas pessoas. A Bíblia não nos autoriza a falar mal de quem quer que seja aqui. Tá? Você vê que quando ele cita, por exemplo, o exemplo aqui do arcanjo Miguel, que Miguel estava encarregado de cuidar do corpo de Moisés, e o diabo também queria enterrar Moisés. Né? Então, esse aqui é um texto que a gente não vai encontrar na Bíblia, mas parece que Judas cita, traz uma tradição judaica, né, um conhecimento que havia, e ele cita assim, que o arcanjo, não era anjo, era arcanjo, estava num degrau a mais. Ele não proferiu nada, não difamou o diabo, só falou assim: o Senhor te repreenda, ponto, acabou. Então, cuidado quando você vê aí muitos dos pregadores que têm língua solta, dedo apontado, aponta para A, aponta para B, aponta para C, tá? Para derrubar alguém, porque a pessoa tem um posicionamento diferente, são difamadores. Né? Alguns são imorais mesmo, gananciosos, aí a gente está vendo cheio de gente aí que criam igrejas para poder ganhar dinheiro mesmo, ter uma vida boa, né?
Por isso que a gente ouve aí quando alguém vai falar assim, você é crente? Tal, que legal, né? Eu também vou montar uma igreja porque eu também quero ganhar o dízimo dos irmãos, né? Então, esse estereótipo já passou aí para a população de que aqui nós trazemos o dinheiro e o pastor fica rico, né? Certo? Tá? E aí vai. Tá? Então, ele traça esse perfil dos apóstolos aqui. Muito bem. Agora, meus irmãos, aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque aqui existe, diria assim, uma espécie de uma pérola literária. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe quando você está lendo um texto e o autor é tão bom quando ele escreve, que ele mostra uma habilidade na escrita impressionante. E o Judas demonstra isso aqui. Mas você tem que prestar muita atenção, porque senão você não vai perceber que essa pérola está escondidinha aqui. O que ele está falando aqui, ele vai usar um trio de 3. Aliás, ele vai usar 3 trios, né? Para não ser redundante. Tá? Então veja o seguinte, quando ele fala do julgamento dos apóstatas, ele cita 3 situações. Está no texto aqui, do verso 5 em diante. Então ele fala assim, os incrédulos morreram no deserto. Um exemplo. Depois ele fala, os anjos caídos estão sentenciados, né, que se rebelaram. A Bíblia diz que 1/3 da milícia celestial se revoltou e foram lançados lá do céu, tá? Estão sentenciados. E ele fala de Sodoma e Gomorra que foram punidos. Então, o julgamento dos apóstolos, ele cita 3 exemplos que Deus já agiu nisso aqui. 3. Consegue me acompanhar esse raciocínio? Tá? Depois ele fala de outros exemplos no Velho Testamento também. Ele fala de Caim, Balaão e os de Corá. 3 exemplos. Né? Um que odiava o irmão, o outro que era ganancioso e o outro que era rebelde. 3 aqui. E depois ele fala dos falsos mestres, ele cita 3 caras: imorais, rebeldes e irreverentes. Então aqui que tu diz você que está a pérola da literatura, do escritor, porque quando ele está fazendo a sua narrativa, o seu argumento, ele é muito hábil em mostrar os exemplos, fundamentar o seu raciocínio, usando um argumento suficiente, 3, 3 e 3. Você só vai perceber isso se você, de repente, se debruçar bem sobre esse texto para notar isso. Tá? Entenderam o que eu quero passar para vocês aqui? Né? Anotem isso como sendo uma pérola da literatura, não é? Quando alguém escreve muito bem, sabe usar esses artifícios aqui. Muito bem. Agora ele inverte. Ele fala, esses aí são os apóstolos, são gananciosos, são rebeldes, são isso, são aquilo, não é? Já foram punidos no passado e tal. Mas aí vem para nós agora. Aí ele usa aqui o texto, lá no verso 10, bem no verso 10, né? Ele diz assim, verso 17, na verdade, tá? Olha assim, vós, porém. Né? Qual que é a ideia do porém? Na gramática, qual que é a ideia do porém? Porém, contudo, todavia, o que é isso, gramaticalmente falando? É um advérbio, mas ele não tem um advérbio aí no verso 17? Não tem porém? Aí, nem todavia, nada? Não? A sua Bíblia é a mesma, a minha aqui? A irmã não está lendo uma Bíblia de apóstolo, não? Porque isso aqui está no original, né? Esse advérbio de contrariedade aqui. Ó, aqueles lá fazem isso, vocês não. Porém, vocês não vão fazer isso. Contudo, vocês não vão fazer isso. Tá? Vocês vão ser diferentes. Então, ele mostra o outro lado aqui. Então, ele diz assim, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna.
Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salve-nos. Aqui acho que existe, no meu texto aqui, eu estou achando que não está muito correto isso aqui. Quando ele fala salvem-nos, aí deve ser salvem-os. Acho que aí, não sei porquê, mas quando eu copiei isso, achei que não está correto. Tá? Não olhei lá, mas a minha versão, por exemplo, não fala assim. Né? Quando ele vai... Ó, do verso 10 até o verso 23, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssimas, o verso 20, tá? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Jesus Cristo, tá? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, né? E aí ele vai colocando. Aqui tem alguns conselhos para nós, que são completamente diferente dos apóstolos, tá? E aqui eu quis sublinhar para vocês algumas coisas. Vamos ver se vocês acompanham comigo agora. Olha só. Aqui. Eu tenho vários quadradinhos vermelhos. Primeiro, edifiquem-se, né? Então, quer dizer, é como se a ideia seria da gente se reconstruir, né? Edificar, se reconstruir. No inglês é rebuilding, né, que vem da ideia mesmo de construir alguma coisa. Mas você vai se reconstruir como? Na santíssima fé que vocês têm. Então ele fala, orando no Espírito. Então aqui, quando ele fala, a gente vai ser edificado na oração no Espírito Santo. Essa é a primeira recomendação dele. Então, ninguém vai enfrentar o apóstolo se ele não tiver em oração, se ele não tiver uma vida de piedade diante de Deus. Vai ser difícil. Tá? Vai ser, facilmente, ele vai ser derrotado. Mantenham-se no amor. Né? Aqui nós vemos que essa regra de ser amoroso, isso está em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Né? Vimos aí, domingo passado, sobre as cartas de João, onde a ênfase do apóstolo João é o amor. Né? E até ele fala, aquele que não ama não conhece a Deus. Né? Depois ele coloca, tenham compaixão daqueles que duvidam. Né? Olha só que interessante, né? Você vai encontrar, às vezes, na igreja, pessoas que não têm a mesma fé que você, que têm certas dúvidas. Tá? O que a gente faz com eles? Expulsa. Bota uma plaquinha ali e fala assim, só pode, aqui, acesso permitido somente aos que creem que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador. Se você não crê, fora. Né? Põe um crachá nele que ele não passa na catraca. Né? Isso. Não, ele fala, tenham compaixão. Quer dizer, na expectativa que aquele que está na dúvida agora, ele vai ser aperfeiçoado e ele vai crer. Né? Dão uma chance para ele. Né? Mostrem misericórdia. São essas recomendações para nós. Né? Então a igreja não é aquela que aponta o dedo, exclui as pessoas, joga para o inferno e tal. Né? Manda, sei lá, para Babilônia. Não. A igreja é acolhedora e paciente, mesmo com aqueles que duvidam, na expectativa de que eles venham a crescer na fé. Bom, para pensar agora, irmãos, aqui, ó, tá? Diante disso. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Baseado no texto bíblico, você é capaz de identificar hoje falsos mestres ou profetas? A gente recebe aqui no grupo da igreja muita gente que gosta de compartilhar mensagens e tal, né, figurinhas. Aí eu pergunto assim, quando você vai postar uma coisa dessa, você faz uma análise para ver se aquilo lá tem fundamento bíblico ou porque você achou que as palavras são bonitas, você pode postar no grupo da igreja? Né? Tem muita coisa que estão postando aí nos grupos da igreja também, coisas que não têm fundamento bíblico. Ouviu, achou que a frase era bonita e você posta aquilo lá. Então, se você não tem como julgar isso, tá? Então, como é que você identifica? Quando você está passando lá na sua casa, está lá de boa a casa, vai passando os canais, o que tem de programa evangélico é uma coisa impressionante na TV, né?
não é? Tá? Principalmente se você não tem um bom pacote de TV a cabo, o que é que sobrou para você? Sobrou todos os canais de igreja, não é? Que deve ter uns 20 canais de igreja. Porque isso aí, a TV dá de graça para você, esse negócio. Né? Canais com cachorro, canais não sei o quê, então, filmes e outras séries e outras coisas você não vai ter, tá? Porque isso custa. Mas canais de igreja vêm de graça. Um monte, você vai passando. Tem pentecostais, neopentecostais, da igreja católica e tal. Aí você vai varrendo aquilo lá. A pergunta é, aquilo que você está ouvindo lá, é bom ou ruim? Você tem como identificar isso? Tem como analisar isso? Ou você aceita aquilo meio assim, inocentemente, sem comparar com a palavra de Deus? Né? Muito bem. Aí vem. Qual a sua atitude diante dos falsos mestres ou profetas? Quando você claramente identificou alguma coisa. Né? Talvez na televisão você não vai conseguir fazer muito, porque se você mandar uma mensagem para aquela pessoa, ninguém vai ler. Certo? Naquilo. Não adianta, não vai achar que como é que é o saque deles lá, né? O serviço de atendimento ao cliente vai responder. Não vai responder, certo? Então, vai compartilhar isso aí. Mas assim, às vezes até dentro dos grupos menores, você questiona a pessoa? Ou você aceita? Não vou falar nada, sabe como que é? Sou novo aqui. Ele parece ser professor há bastante tempo, né? Tem até cabelo branco, então eu não vou questionar. Então você fica meio passivo, né? Tá? Por fim, e quando você ouve um irmão que questiona, tem alguns irmãos que são bocudos, eles questionam mesmo. Tá? E como nós vimos lá, não tem nada de errado em você questionar isso como se ele fosse mal educado. Não, ele está defendendo a sua fé. Né? Você apoia ou você fica, olha, não é comigo, né, eu sou de boa, certo? Nós estamos vendo na propaganda política agora, aqueles que são radicais de um lado, radicais do outro, e tem alguns que estão fazendo uma mensagem assim, nós não queremos confusão com nenhum, porque São Paulo é não sei o que lá, um estado da boa, então, como se ele fosse por cima da carne seca, né? Certo? Todo mundo vai pagar um preço pela atitude que tomou, seja radical de A, radical de B, ou aquele que fica em cima do muro. Todo mundo vai pagar o preço. Tá? Então, no caso da nossa fé, a gente não pode ficar por isso. Esse pastor e também escritor, né, famoso, ele escreveu assim: existem mais falsos profetas do que verdadeiros mestres. Muitos púlpitos estão no caminho largo, poucos estão no caminho estreito. Desanimador, né? Fala a verdade. Né? Se tem muito mais, então seguramente o que você vai ouvir nas suas fontes é muito provável que mais que 50% do que você vai ouvir são de falsos profetas, falsos mestres. Né? Ok. Concluindo, irmãos, então, olha só. E, Deus é justiça e pune os apóstatas. Logo, deixar de ensinar sobre o pecado e suas consequências é falso evangelho. O que eu quero dizer com isso? Que há muitas mensagens, assim, mensagens leves, que Jesus é amor, né? Que a gente deve amar, abraçar o irmão, diz que você ama ele, né? Meio assim adocicado. Poucos têm coragem de falar assim, olha, você é pecador. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mensagem dura, mal educada, só que lá. Né? Essa eu não vou pregar, não. Falar que a pessoa vai para o inferno e tal. Aí vem outro e fala assim, não, o inferno já é aqui. Eu já ganho o salário mínimo mesmo, não consigo comprar nada, estou sofrendo. Irmão, a Bíblia é clara. Se você não se arrepender e não confessar Jesus Cristo como seu Salvador, você não será salvo. Você vai para o inferno. A irmã vai enfrentar isso. É isso que Jesus está recomendando. Irvana, batalhe pela fé. Tá? Batalhe pela fé. Diga que Jesus Cristo veio para... Quando Jesus curou as pessoas, falou, vai e não peques mais. Para uma pessoa. Então veja que Jesus não só tratou da cura também, mas tratou
da pessoa não pecar mais. Então, evangelho, pregação, ensino bíblico, que não alerta para o inferno, que não alerta para a condenação que está aí, é falsa. Isso, tá? Então, para você, aí muitas vezes o público talvez não vai gostar, porque lógico, né, uma mensagem dura, mas é a palavra, tá? Pois é, vai chegar lá, no final, fala assim, Jesus voltou e não chamou lá o Zé, o Pedro, o Mané, sei lá quem. Eu disse, mas por que o senhor não me chamou? Porque você é o pecador. Mas eu nunca ouvi falar que eu era pecador e ia para o inferno. Então ninguém falou nada. Tem até uma desculpa, né? Certo? O evangelho tem que ter a questão da salvação, da justiça de Deus, tá? Porque Deus não perdoou os apóstolos, castigou eles, e vai castigar de novo, tá? Aqueles que não. Então, isso a gente tem que ter bem claro que o verdadeiro evangelho inclui justiça de Deus, e inclui amor, misericórdia, inclui tudo. Não deixem a justiça de fora. Tá? E o segundo o combate à apostasia deve ser contundente, mas oferecendo compaixão e misericórdia. Você veja que Judas no final fala assim, tenham compaixão, né? Ajudem. Sei o que lá. Então não é só excluir a pessoa, expulsar a pessoa, não. Se ele tiver interessado, ajude, para que ele cresça na fé. Então a igreja mostra seu amor. Tudo bem? Tá? Entenderam a mensagem de Judas? Então tá, irmãos queridos. Fica aqui para vocês, então, essa minha abordagem, essa minha narrativa, essa minha aula, para que vocês reflitam sobre muitas coisas que estão sendo transmitidas, tá? Apenas com o objetivo de ganhar um grande público, né? Quantos seguidores a pessoa está interessada em ter lá? Então ele vai adocicar a sua mensagem, vai tirar a justiça de Deus, vai tirar o inferno da sua pregação, vai tirar o inferno até da volta de Jesus Cristo, porque vai se concentrar somente no aqui e o agora, tá? Não vai dizer que Jesus vai voltar e que um dia a trombeta vai soar, que vamos ser chamados. Cuidado com isso, presta atenção nisso, para que você não seja enganado. Amém? Deus abençoe você, muito obrigado a todos que nos acompanharam, também pela internet. Você possa refletir, leia a carta de Judas, se possível, leia a carta de 2 Pedro, que você vai ver esses alertas contra os falsos profetas e falsos mestres. Deus abençoe. Nós vamos agora encerrar.